Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só gente, no vídeo de hoje nós queremos falar um pouco sobre Big Data, tá? Esse tema que é bem relevante aí para a automação industrial, principalmente a automação 4.0, tá? Então se você tem interesse em entender um pouquinho mais sobre esse assunto, se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, então o momento é agora de ouvir falar sobre ele. Então fica no vídeo até o final e bora aumentar o nosso conhecimento. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao conceito de automação, tá? Eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Big Data, tá? Você já ouviu falar sobre esse tema? Então, é um tema bastante relevante para quem quer trabalhar com automação e principalmente a automação 4.0. Bom, você já sabe que nesse canal aqui é onde nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá? Então assim, ó, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre essa temática. Eu queria falar um pouquinho sobre a relevância dela, né? O quanto ela hoje é muito importante para a indústria 4.0. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu preparei uma arte aqui para a gente bater um papo, né? E antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria bater um papinho mais sobre o canal com vocês aqui, tá? Nosso canal tem crescido, graças a Deus aí, e a vocês, o engajamento de vocês, tá? Nós temos crescido bastante, com várias pessoas se inscrevendo, várias pessoas comentando, as pessoas dizendo o que gostam e também o que também não gostam no canal. E aí a gente vai tentando construir tudo isso aqui a quatro mãos, né? Ou seja, cada um dando a sua contribuição e criando aqui um fórum de conhecimento, onde a gente pode trocar experiência, onde a gente pode falar um pouquinho sobre o que há de mais novo aí no mercado, o que faz parte do dia a dia, o que é que a gente deve estudar, o que é que a gente deve estudar agora e o que é que a gente deve estudar depois. Então assim, esse canal nasceu para isso, para ajudar profissionais que estão aí pelo mundo espalhado e que muitos deles não têm a oportunidade de estar numa sala de aula, assim como outros que moram às vezes nos grandes centros. E até aqueles que moram nos grandes centros nem sempre têm a oportunidade de depois do trabalho poderem estar frequentando aí uma escola técnica ou um Senai ou um IFE desses da vida aí, porque o trabalho às vezes também não permite, não dá essa oportunidade para o camarada fazer. Então, como hoje nós temos as mídias sociais, a rede, a internet, e a internet eu sempre digo que ela tem coisas boas e coisas ruins, e a gente vai se apegar àquilo que é bom, aquilo que agrega para a vida da gente, e vamos tocando a nossa vida em frente aí, tá certo? Então, pessoal, bora lá. Então, eu espero que você, no final do vídeo, assista esse vídeo até o final, tá certo? Se você entender que chegou do trabalho, não é o melhor horário para você assistir o vídeo, não tem problema. Você deixa para um momento mais confortável, mas assiste até o final. No final faz o seu comentário, dá o seu like, pode dar o seu dislike também, se você não achar que foi um vídeo muito agregador ou talvez um vídeo bem feito, pode dar o seu dislike, não tem problema. Aqui é um canal democrático que a gente aceita as críticas construtivas, tá certo? As críticas construtivas, porque aqui é um grupo de amigos. Embora eu não consiga conhecer cada um de vocês aí, mas eu tenho certeza que todos vocês que já acompanham o canal já me conhecem um pouco de mim e sabem o quanto eu tenho prazer de trazer conhecimento para vocês, tá certo? Então bora lá, bora para o nosso tema de hoje, a Big Data, né? Quem já ouviu falar sobre Big Data? Bom, pessoal, Big Data é uma forma, né, de você armazenar dados, tá certo? Nós vamos usar a arte aqui para poder explicar melhor para vocês, né? Mas é algo que é muito relevante dentro da indústria 4.0. E por quê, Carlos? Porque a indústria 4.0, muito diferente da indústria, vamos dizer assim, mais convencional, ela minera dados, né? Ou seja, ela vai em busca de dados e a partir desses dados ela vai modelando seus produtos, ela vai fortalecendo seus negócios, ela vai se reinventando, ela vai se modelando conforme a necessidade de demanda que vai aparecendo. Isso só é possível acontecer a partir dessas Big Datas, né? E é esse tema aqui, eu vou dividir a tela aqui com vocês. Na verdade, eu vou
mudar de tela aqui para que você possa ver a arte que eu preparei aqui. E nós vamos bater um papo aqui sobre Big Data, tá? Já me apresentei para vocês, meu nome é Carlos Alberto, sou professor de automação do canal do Viver de PLC. E esse conteúdo que vocês vão ver aqui, eu quero dizer que eu estou usando um material, um artigo da Carolina Vieira, postado lá no blog da High Tecnologia, tá? Se você quiser, você pode entrar lá no portal da High Tecnologia e você vai ver esse artigo lá. Ele foi postado no dia 16/10/2020, tá? Então eu estou usando esse material dela, aqui eu tenho que dar os créditos a ela, porque o crédito é de fato dela, e aí compartilhando esse material com vocês. Então vamos lá, vamos começar agora a falar aqui sobre o nosso tema. O que é Big Data? Né? Então você que nunca ouviu esse termo, né? Então a gente tem aqui no canal da gente, eu falo assim porque eu interajo aí com as pessoas que fazem os comentários, algumas pessoas que são estudantes de engenharia e aí já ouviram falar sobre esse tema, alguns que são estudantes de automação, então já ouviram falar nesse tema. Nós temos no canal pessoas que acompanham nosso canal que são analistas de sistemas que já ouviram desse tema, né? E nós temos eletrotécnicos, eletromecânicos, técnicos de mecânica que acompanham o nosso canal, técnico eletrônico e técnicos de eletromecânica também, tá? Então assim, se você nunca ouviu falar desse tema, Big Data, né? Se você for traduzir aqui, ó, Big quer dizer grande, né? Grande quantidade de dados, né? Data quer dizer dados, né? Então essa foto aqui, ela ilustra bem aqui esse camarada, né? Ele olhando aqui para um painel onde ele tem aqui uma infinidade de dados, né? E a partir desses dados aqui, lógico, depois da coleta desses dados e a partir de uma análise e trabalho com esses dados, eu posso gerar, olha aqui, ó, posso gerar planilhas, eu posso melhorar minhas pesquisas, eu posso melhorar os relacionamentos, eu posso mudar as minhas configurações para ficarem mais eficientes, tá? Então assim, eu posso fazer uma infinidade de ajustes para que eu transforme esses dados aqui, essa infinidade de dados, em informações que agregam valor ao setor produtivo, ao setor comercial e a várias partes do processo em si de produção e de comércio, tá? Ou seja, é a partir dessas informações aqui que os grandes gestores das empresas, eles fazem as suas tomadas de decisão, tá? É a partir dessa mineração de dados aqui que eles fazem as suas tomadas de decisão, tá? Eles decidem se vão mudar um produto, eles decidem se eles vão descontinuar um produto, então é sempre a partir daqui. Vamos em frente. Bom, então grande volume de dados, né? Então aqui você vê uma relação muito grande, né? Onde você tem pessoas, um percentual, você tem algoritmos, você tem várias relações aqui que todas elas interagindo, elas criam esse conceito que nós chamamos de Big Data, tá? Quantidade enorme, um volume enorme de dados. Bom, para que serve o Big Data, né? Para que serve o Big Data? O Big Data pode ser usado para a solução de problemas de negócios, né? Como eu estava falando aqui para vocês, pois permite analisar tendências. Olha só que coisa interessante. Deixa eu voltar aqui para vocês. Olha só que coisa interessante. Você consegue, a partir da sua mineração dos dados, você consegue vislumbrar lá na frente tendências. Porque dentro dessa mineração dos dados, você tem a inteligência artificial, né? Onde a máquina vai aprendendo o comportamento humano, né? Então, quando você fala assim de um grande volume de dados, você está falando de dados diversos, espalhados de toda forma, que eles se unem e eles se relacionam aí no que é em comum entre eles para gerar o quê? Gerar informação,
Que tipo de informação, Carlos? É a formação de tipo de tendência, de comportamentos, assim, de gosto, né? De repulsa. E aí você que é gestor, você pega essas informações, os dados em si, eles não dizem nada, mas quando eles são trabalhados, eles passam a virar informação, e as informações são tudo, né? Quando eu falo são tudo, eu falo sem nenhum exagero. Por que eu falo sem nenhum exagero? Porque se você for olhar o valor de mercado do Google hoje, ele é um negócio absurdo. E qual é o ativo maior do Google? É informação. Ele tem informação dos indivíduos, tá? A partir dessa mineração de dados, eles sabem exatamente o perfil de um grupo de pessoas, até de pessoas individuais, né? Então, por isso que ele faz aquela oferta específica para você, né? Quando você tá lá procurando lá uma vara de pescar, né? Um molinete com vara para fazer a sua pescaria. Então você pesquisa num site, daqui a pouco você vai abrir seu e-mail para ver outra coisa, você já está nem mais olhando aquilo e começa a vir propagandas de varas, de molinete, de isca e assim. Por que aquilo começa a chegar para você? Porque a partir das suas pesquisas, o algoritmo vai vendo o seu interesse e vai direcionando as coisas para você, tá certo? Então vamos lá. Então, como ele fala aqui, ó, além de promover tomadas de decisão mais acertadas. Então, quem tem dados, né? Quem tem dados tem uma tomada de decisão mais acertada. Vamos lá, deixa eu ir em frente. Bom, o Big Data possui 3 Vs, né? Quais são os Vs? Volume, né? Como eu falei para vocês, ele é um volume imenso de dados, né? Então, ele tem volume, ele tem velocidade, tá? A velocidade com que esses dados chegam e a variedade. Isso é interessante, viu, gente? Deixa eu voltar aqui de novo. Olha só, volume, velocidade e variedade. Interessante, né? Existem muitas coisas que os algoritmos aprendem sobre nós, né? Porque o Big Data, na verdade, ele está voltado para nós, porque nós somos os clientes. Nós somos as pessoas que botam a mão lá no bolso, né, para poder comprar um determinado produto, que vai trabalhar com um determinado produto. Então, nós somos, né, a análise desses Big Datas aí, né, da vida. Então, você tem um volume muito grande de informações sobre um grupo específico, um grupo de pessoas específico, uma sociedade em específico. Você tem uma velocidade muito grande de entrada, de processamento desses dados, e você tem uma variedade muito grande. Porque quando você tem grande variedade, você consegue traçar um perfil, tá? Você consegue traçar um perfil. Olha só, eu tô o tempo todo aqui falando sobre as Big Datas aí, voltada para esse e-commerce da vida aí, né? Mas assim, falando para automação agora, eu estou fazendo essa relação porque eu entendo que ela é mais fácil de você compreender. Mas quando eu falo, se eu falar de automação industrial, eu posso usar a aprendizagem de máquina. Quanto tempo leva para fazer um determinado produto na linha de produção, né? E aí ele vai marcando lá, ele vê que dias de final de semana a produção cai um pouco mais. Por que isso acontece? Porque é um final de semana. Então, de repente, o gestor pode dizer, vamos começar a botar um lanchinho, vamos fazer uma parada, vamos criar uma estratégia para que na sexta-feira, quinta e sexta, a produção não seja um pouco mais baixa, porque o pessoal já está num ritmo de desacelerar. Vamos tentar corrigir isso. Então, veja, eu falei da parte e-commerce, mas agora eu estou falando um pouquinho da parte produtiva. E aí é N coisas, né? Até o produto que é feito lá pela automação, quando ele chega lá na linha final, que é o consumidor, essa impressão que o consumidor tem sobre o seu produto, que volta para cá, para a fabricação de um produto, agora já com correções, ajustes maiores à necessidade do cliente, né? Vamos lá, se você falar de uma fábrica que faz disjuntor, né, quem é o cliente, né? Geralmente o cliente é o cara da manutenção, né, que é o cara que compra o disjuntor para poder fornecer lá
para colocar no equipamento, né? Então o cara para lá para pesquisar um disjuntor. Ah, eu preciso de um disjuntor. Ah, um disjuntor Schneider, um disjuntor da Siemens, um disjuntor da GE, da WEG e tal. E aí ele começa a ver que você prefere o da Siemens ou da WEG ou da ABB. Então, e ele vai traçando aquilo ali, ele vai vendo o seu perfil, né? E a partir daí ele vai começando a ver a receptividade do produto que ele fez, que é o que? O disjuntor, tá? Então isso nasce lá desde o chão de fábrica, como o disjuntor é feito, até o consumidor final, tá? Só para vocês entenderem aí a dinâmica da indústria 4.0. É um negócio muito grande, tá certo? Muito grande e muito assertivo aí, tá? Bom, vamos voltar aqui. Então, depois, né, com a evolução, surgiram mais 2 vezes, que é a veracidade, né, e o valor, né? É interessante isso aqui, viu? Veracidade, o quanto verdadeiros são as informações, né? Porque aí você tem, possivelmente, com aquela amostragem menor aqui, eles podiam estar encontrando alguns erros e falhas de veracidade. Então eles criaram mais um item, né? Mais um V, chamado veracidade, e o outro chamado valor. Que valor necessariamente está ligado ao valor agregado daquilo que você está querendo avaliar, tá certo? Então agora o Big Data fica com 5, ficou meio desarrumado aqui, não foi? Mas ele ficou com 5 Vs, né? Que são volume, variedade, valor, veracidade e velocidade. Tudo isso junto faz e cria o Big Data, tá? Que é grande dados, né? Quantidade grande de dados. Bom, como funciona o Big Data, né? Essa talvez seja a sua pergunta. Tá bom, Carlos, eu já entendi, né? Que ele vai lá, ele concatena todos os dados e tal, mas como é que funciona, né? Como é que isso é processado? Como é que essa quantidade enorme de dados, né? Você lembra daquela foto lá do cara olhando a quantidade infinita de dados? Como é que isso se transforma em informação, né? Lembre-se que quando a gente coloca a indústria 4.0 na pauta, veja que ela começa atendendo o cara lá do chão de fábrica, mas ela atende também ao cara que está no topo da pirâmide, né, da automação, né? Ou seja, o presidente da empresa, o CEO da empresa que vai tomar a decisão. Ele que vai dizer, compra isso ou não, ou compra aquilo, faz isso ou faz aquilo, tá? Então, assim, é uma automação de fato agora completa, né? Nós temos aí um percentual ainda no Brasil muito pequeno de empresas que estão usando a indústria 4.0. E não é porque ela simplesmente ainda não foi aceita. Não. Muitos é porque algumas empresas ainda estão se preparando financeiramente para fazer esse investimento, embora elas já tenham a total convicção, porque existem vários estudos que comprovam que a indústria 4.0 ela traz uma economia produtiva, ela traz uma economia, como é que se diz, uma redução na mão de obra, tá? Então assim, ela melhora o produto e ela cria todas essas interações que trazem para o cara que faz a tomada de decisão um poder maior para decidir com mais assertividade, certo? Então bora lá, vamos voltar aqui. Então a pergunta é, como é que funciona, né, esse trem, né? Eu gosto de falar que nem mineiro agora. Como é que funciona esse trem, só? Então vamos lá. Opa, pulei aqui. Primeiro, a integração, né? Então, eu falei para vocês que a gente tem um enorme volume de dados, né? Então, o primeiro passo é a integração, em que o Big Data reúne dados de diversas fontes. Então, essa imagem aqui, ela tenta ilustrar isso para vocês, né? Então, eu tenho dados da fonte 1, 2, 3, e eu estou reunindo eles aqui numa única base de dados, né? Que é a base de dados lá do Big Data, né? Então, olha só que coisa interessante. O que seria essa integração, Carlos, dos dados?
Bom, quando você quer integrar uma coisa com a outra, você precisa ver o que é que elas têm em comum, né? Qual a relação que elas têm uma com a outra. Então, essa é uma fase em que justamente o algoritmo ele vai fazer essa integração. O que se relaciona com o que? E ele vai ali construindo ali informação a partir dessa integração. Bom, mas não para por aí, tá? Vamos ver qual é o próximo passo aqui, né? Vamos voltar aqui para nossa tela. Então a gente tem aqui o próximo passo, que seria o gerenciamento, né? Então ele diz aqui o seguinte: o segundo passo se trata do gerenciamento, em que é necessário escolher onde os dados serão armazenados, né? Agora, imagina aí, né? Se você começou a fazer interação e para fazer esse gerenciamento seria mais ou menos separar grupos, né? Ali em caixinhas e tal. Imagina aí quando você precisa organizar alguma coisa, né? Que às vezes você precisa juntar, depois você separa ali em grupos, para depois você transformar tudo aquilo num único objeto ou num arquivo técnico, né? Ou então você precisa fazer essa organização. E essa organização nada mais é do que o gerenciamento, tá? Esse gerenciamento também que ele vai conseguir direcionar o que é para quem, né? Então, se você for olhar aqui a nossa imagem, é justamente isso aqui, né? Então ele começa a pegar esse pacotes de informação e ele vai direcionando cada coisa para o seu devido lugar. Porque um dos pontos que a gente tem que entender quando a gente fala de dados, né? Dados, o dado por si só ele não tem nenhum valor agregado, tá? O dado em si, dado, né? Vamos lá, eu estou querendo fazer uma aprendizagem de máquina e eu sei que minha fábrica começa a rodar 6 horas da manhã. Então ele guarda lá o horário que a máquina, a fábrica começa a rodar. E ele vai guardando vários dados ali. Então, para que esses dados se transformem em algo que me leve a tomar decisão, eu preciso primeiro fazer uma interação. E em segundo ponto, eu preciso fazer um gerenciamento. Para que depois dessa interação, cada coisa vá para o seu devido interesse, né? Então, muitas vezes um setor, uma parte, não quer saber nada lá da expedição, ele quer saber daqui, da parte produtiva. Então, só vem para cá o que é de interesse dele. A informação está lá, se ele quiser buscar outras informações, ele vai buscar. Mas essa inteligência, esse algoritmo, ele já vai direcionando para cada um de direito, né? Isso aí faz parte do algoritmo, aquilo que de fato lhe interessa, aquilo que vai aumentar a sua produtividade, aquilo que vai agregar valor e vai fazer ele, como é que eu posso dizer, ele entender como o processo dele está, certo? Vamos aqui. Estamos perto do final já. Bom, e depois, né, que você faz a gerência, aí você tem a análise, né? O último passo é a análise, que permite obter insights, né, a partir de conjuntos de dados variados e assim transformar as informações analisadas em ações concretas para o seu negócio, otimizando os processos e contribuindo para o aumento dos lucros, né? Então, nada mais, nada menos do que os insights, é a análise desses dados aqui, né? Então, agora, olha só, ele passou por um processo de integração, gerenciamento e agora a gente tem análise desses dados. Veja que quando ele chega nessa fase da análise de dados, aí agora você já tem agora para fazer essa análise, como é que chama? Gráficos, né? São coisas que eu posso dizer assim, já traduzidas dos dados, né? Ou seja, são os dados já de uma forma mais concreta, né? Ou seja, mostrando o desempenho da equipe A, o desempenho da equipe B, a linha de montagem tal, comparada à linha de montagem Y. E aí você pode ver, opa, isso aqui foi mais produtivo. Quer ver, ó? Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Que vamos supor que você tenha 2 linhas de montagem de um carro, né?
Vamos lá, exemplo da Ford, né? Que eu conheci a Ford aqui na Bahia. E assim eu fiquei maravilhado com tudo aquilo. E vamos supor lá que você tem duas linhas de montagem que estão fazendo o Ford Ka, por exemplo, né? Então você tem uma linha aqui fazendo um Ford Ka e outra fazendo o Ford Ka aqui. Aí vamos supor que o grupo de qualidade lá da empresa, eles entenderam, a partir de vários estudos, que um método de montagem parecia ou demonstrava ser mais eficiente. Bom, parecia ou demonstrava ser, mas isso não é uma certeza, né? E como é que o cara vai chegar na certeza disso? Ele vai chegar na certeza disso a partir do momento que ele implementar esse modo de montagem, né? E depois ele comparar com outra coisa. Então ele tem duas linhas de montagem, são 100% automatizadas, né? Tem lá seus robôs, os funcionários lá têm os seus equipamentos todos automatizados, e aí ele coloca a linha 1 fazendo os carros da forma convencional, e a linha 2 fazendo os carros usando esse método que o grupo de qualidade entendeu como um método mais produtivo. Bom, e aí eles trabalham aí uma semana, as duas linhas. Pô, beleza. Bom, aí se você diz assim, a gente contou os carros. A linha 1, ela conseguiu fazer 200 carros. E a linha 2, que estava um método novo, conseguiu fazer 195 carros. Pronto. Beleza. Então você já pode chegar assim, ó. Se você não tivesse o Big Data, você ia dizer assim, cara, então esse método novo aí não presta. Ele não presta. Pronto. Por quê? Porque o outro saiu mais caro e pronto, acabou. Acabou a discussão, bora ficar com o método antigo. Aí você faria a análise dessa forma, apenas pelo resultado final. Só que com Big Data, né, quando você olha aqui para essa imagem aqui, que você vê o pessoal analisando as coisas, aí isso te leva a pensar de uma forma diferente. Agora eu tenho dados. E aí os dados eles conseguem analisar cada parte do processo de fabricação dos carros. Então eles conseguem até identificar em que parte do processo um comparado ao outro ficou mais lento. E ao invés de simplesmente abandonar aquele método novo que foi tão estudado, que foi bem analisado por pessoas competentes, né, que conhecem, que sabem o que fazem, ao invés de simplesmente abandonar ele e ter uma análise assim rasa, eles se aprofundam, eles conseguem estudar e descobrir aonde está ali o erro, aonde está a diferença que tornou um processo melhor do que o outro. E a partir daí eles podem retomar um novo experimento, corrigindo aquele ponto, lá naquele ponto específico onde a coisa não ficou muito assertiva, e aí dentro do nosso exemplo aqui, os caras fazem mais uma semana de produção e de repente aquele método novo conseguiu produzir 2 carros a mais, ou 3 carros a mais, ou até 10 carros a mais. Ninguém vai saber, né? Então, a partir dos dados. Então, se você tem os dados, o cara consegue parar para dizer, olha, vamos fazer isso mais outra semana. E se você não tivesse os dados, se você chegar para o gerente da fábrica e disser, eu preciso de mais uma semana para fazer um teste, o cara vai dizer, você é louco, cara. Da outra vez você me pediu, ficou 5 carros a menos. Aí tu quer fazer, mas aí daqui a pouco eu vou estar com 10 carros a menos, daqui a pouco é 15, 20 carros a menos. Não, de jeito nenhum. Mas quando você tem os dados para você apresentar, para você mostrar, o cara pode chegar lá e de repente dizer assim, olha, eu vou bancar isso aqui porque eu entendi que há uma possibilidade da gente ter sucesso. Vocês conseguiram visualizar isso aí? Então você tem ali a integração, você tem o gerenciamento e você também tem a análise, que é a parte final desses dados. E aí, a partir dessa análise, pessoal, você gera relatórios, você dá subsídios para quem está em cima poder tomar as decisões. Quem sabe até bancar um certo, vamos supor, prejuízo por um período, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo e aonde ele quer chegar, o objetivo que ele quer, né? Ou seja, ele está ali num processo de se reinventar,
né, como empresa, e ele fala, mano, vamos testar isso aqui, eu estou seguro, a partir das informações que vocês trouxeram, eu estou seguro aqui para tomar essa decisão, vamos em frente. Então, essa é a importância do Big Data dentro da indústria 4.0, tá? Esse tema não vai parar por aqui, esse vídeo sim, tá? Nós vamos encerrar esse vídeo aqui, e aí eu quero ouvir de vocês aqui nos comentários, a dúvida que vocês tiveram ainda a partir do nosso bate-papo aqui, sei lá, se na sua empresa você já usa os Big Datas aí, qual o nível de automação da empresa que você trabalha, se você acha, a partir do que eu falei aqui, isso é de fato viável, se você tem dúvida com relação ao crescimento desse modelo de automação, coloca aí as suas dúvidas que a gente vai tentar responder. A gente vai criar, quem sabe, um fórum de discussões bem legal, tá certo? Que vai promover o crescimento para cada um da gente, tá certo? Então, gente, a gente fica por aqui nesse vídeo. Olha, muito bacana. Não parem de estudar, tá certo, gente? O crescimento profissional da gente requer da gente estudo, tá certo? Requer aprofundamento, tá? Você não tem o direito, tá certo? Não tem o direito de não continuar adquirindo conhecimento, tá? Porque o mundo que a gente vive hoje, ele é muito competitivo, ele é muito assim, às vezes até desleal, tá? Então a gente precisa estar pronto, tá? Tá pronto. Então, se você for como eu, que não tem nenhum parente rico, milionário, não tem nenhum amigo, né, que é dono de petroleiros aí, né, pelo mundo, então você precisa ter conhecimento para continuar sobrevivendo no mercado. E é por isso que nós estamos aqui, tá certo? Forte abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus e bora estudar.